Olá, segundo ano. Eu sou a professora Eliene. Infelizmente, a tia Graça não pôde estar aqui para fazer esse vídeo para vocês. Então, eu vim aqui para poder ajudar ela. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem o livro de ciências, tá bom? O livro de ciências lá na página de número 12. Peguem lá e vamos começar um novo assunto. O que a gente vai começar a ver agora, gente? Nós vamos começar a falar sobre o reino animal, tá bom? O que seria o reino animal? O que sabemos do reino animal? A gente sabe que no mundo existem diversos tipos de animais, né? A gente tem animais pequenos, animais grandes, animais que vivem na terra, animais que vivem na água, né? Nós temos, então, uma grande variedade dentro desse reino animal, não é? Então, o reino animal ele é formado por vários seres vivos, incluindo nós, seres humanos. Nós também fazemos parte desse reino animal, tá bom? Então, nós temos animais de toda forma e de todo tamanho. E também nós podemos ter animais que podem viver em lugares diferentes, tá? Por exemplo, tem animais que vivem na floresta, tem animais que vivem no campo, nos mares e até dentro da nossa casa. Lá dentro da nossa casa a gente pode ter o quê? A gente pode ter um cachorro, a gente pode ter um gatinho, a gente pode ter uma tartaruga. Então, são vários animais que existem na natureza, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um gatinho. Ele é um animal doméstico, não é? Eu posso ter um tucano, é um animal que vive na floresta, tá? E eu posso ter um jacaré, que é um animal que vive na natureza também, é um animal selvagem, tá bom? Então, esses são alguns tipos de animais que a gente tem dentro desse reino, tá bom? Então, o reino animal ele pode ser dividido em dois, gente. Ele pode ser dividido entre animais que são vertebrados e animais que são invertebrados. Por exemplo, os vertebrados eles vão possuir uma coluna vertebral, ou seja, um esqueleto que pode ser ósseo ou cartilaginoso. Por exemplo, aqui a gente tem um esqueleto de um gato, tá bom? Ele é formado por um conjunto de ossos que a gente chama de vértebras, tá bom? Mas nós também podemos ter o quê? Animais que têm o quê? Um esqueleto que é cartilaginoso, como as arraias e também os tubarões, tá bom? Então, nós podemos ter vertebrados que têm coluna vertebral ou que são compostos por ossos que são cartilaginosos, tá bom? Então, os vertebrados a gente pode dividir em 5 grupos. Quais são esses 5 grupos? Tem o grupo dos peixes. Os peixes, eles possuem o quê? Eles possuem uma escama e uma nadadeira. Os peixes também, eles colocam ovos, ou seja, eles nascem de ovos, gente. Que na maioria vai se desenvolver onde? Fora do corpo da mãe, tá bom? E esses peixes, eles vivem o quê? Eles vivem na água. E se eles vivem na água, eles respiram lá dentro da água, através das brânquias, tá bom? Então, esses são os peixes, tá bom? Além dos peixes, nós temos os anfíbios, tá? Os anfíbios, eles vivem tanto na terra quanto na água, tá? E os anfíbios, eles têm uma pele úmida e lisa, assim como as rãs, tá bom? E eles colocam ovos. E os filhotes podem viver na água e os adultos na terra, tá bom? É por isso que os anfíbios podem viver tanto na água quanto na terra, tá bom? Essas são as características dos anfíbios. Além dos anfíbios, nós temos os répteis. Os répteis, eles têm o corpo coberto por escama, como as cobras, gente. Mas eles também podem ter uma placa dura, como os jacarés, ou eles podem ter uma carapaça, igual quem? As tartarugas, tá bom? Os répteis também colocam ovos, e eles vivem aonde? Na terra, tá bom? Então, essas são as características dos répteis. Além dos répteis, nós temos as aves. As aves, elas são bípedes, gente, ou seja, elas têm duas patinhas. Vocês já repararam que toda ave tem duas patinhas, tá? Essa é uma característica das aves, tá bom? E as aves também, elas possuem o quê? Penas e asas, não é? E elas também colocam ovos e vivem aonde? Na terra, tá bom? E todas as aves vão ter o quê? Vão ter um bico, tá bom? Todas as aves têm um bico. Então, essas são as suas características. Além das aves, nós temos quem? Os mamíferos, que é o nosso caso. Nós, seres humanos, nós somos o quê? Mamíferos. Por que nós somos mamíferos? Porque a gente mama, não é isso? Então, todos os mamíferos, eles mamam. E eles possuem o quê? Pelos. E os filhotes, eles sempre crescem dentro da barriga da mãe. E se eles crescem dentro da mãe, a gente chama eles de vivíparos, tá bom? Todos os mamíferos são vivíparos, tá? E eles vivem na terra ou na água, tá?
E quando algum mamífero ele tem 4 patas, a gente chama eles de quadrúpede, como os elefantes. Os elefantes não têm 4 patas, os porquinhos não têm 4 patas, então se eles têm 4 patas, a gente chama eles de quadrúpedes, tá bom? Algumas coisas importantes sobre os mamíferos, por exemplo, o morcego ele é o único mamífero que voa, tá bom? As baleias, elas também são mamíferos, e elas são o quê? Os mamíferos que vivem aonde? Na água, tá bom? E os elefantes, eles são os maiores mamíferos que vivem na Terra, tá bom? Essas são algumas curiosidades sobre o grupo dos mamíferos. Então, os vertebrados, eles se dividem em 5 grupos, não esqueçam. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma atividade para poder exercitar, tá bom? Peguem lá o livro de vocês na página de número 13, tá bom? Vamos fazer a primeira questão. Acompanhem aí. Primeira, observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Letra A. Olha aqui, tem essa imagem que é do quê? De um esqueleto e de uma cobra. Letra A. O esqueleto mostrado acima é de um animal vertebrado? Sim ou não? Sim, né? Como é possível saber? É possível saber porque ele possui coluna vertebral. Se ele tem coluna vertebral, ele que é o quê? Um animal vertebrado, né? Então, essa aqui é a letra A. B. Qual é a função da coluna vertebral no corpo dos animais vertebrados? Qual é a função? É sustentar o corpo dos animais vertebrados, né? Se os animais não tiverem essa coluna vertebral, não tem como ter uma sustentação, né? Não tem como eles ficarem de pé, tá bom? Então, essa é a letra B. C. A qual grupo pertence o animal da imagem? Essa imagem aqui, tá? Descreva as características e classificam como tal. Então, qual é o grupo que pertence à cobra? Ele pertence ao grupo de quem, gente? Dos répteis, né? E ele possui o quê? O corpo coberto por escamas. E se reproduz por ovos e também rasteja. Então, essas são as características do quê? Da cobra, né? Que pertence ao grupo dos répteis, tá bom? Coloquem lá essa resposta, tá bom? Segunda, responda sim ou não, depois justifique sua resposta. Aqui. O homem é um mamífero? Sim ou não? Sim, né? Por que ele é um mamífero? Porque ele é gerado dentro do corpo da mãe, ou seja, ele é um vivíparo e mama quando pequeno. Então, essa aqui é a resposta. Sim, porque ele é gerado dentro do corpo da mãe, ele é um vivíparo e mama quando pequeno, tá bom? Terceira, observe as características. Nada, respira debaixo d'água, tem o corpo coberto de escamas. Isso aqui são características de quem? Do jacaré? Do pinguim? Do peixe ou da cobra? Qual vocês acham que é? Do peixe, né? É o peixe que nada, é o peixe que respira debaixo d'água e é o peixe que tem o corpo coberto por escamas. Então, se enquadra aqui no quadrinho do peixe, tá bom? Quarta, escreva nomes de animais que possuem as características solicitadas. Letra A, animal bípede e com penas. Quem é que é bípede? Lembra que bípede é o quê? Animal que tem 2 patas. Quem é? As aves, né? Como a galinha, o tucano e o pato, tá bom? B, animal quadrúpede com pelos. Lembra que quadrúpede é aquele que tem 4 patas. É quem? O cachorro, o gato, o elefante, tá bom? B é essa. Agora vamos falar sobre os invertebrados, tá bom? Os invertebrados já são aqueles que não possuem uma coluna vertebral e nem têm o quê? Ossos, tá bom? Então, os invertebrados, nós podemos encontrar ele aonde? Em diversos lugares, assim como no solo, no subsolo, nas profundezas de mares e rios, dentro do corpo também de outros seres vivos. São os lugares onde a gente pode encontrar esses invertebrados, tá? Aqui nós temos um escorpião, ele é um invertebrado, tá bom? Aqui nós temos um polvo, ele também é um invertebrado, porque ele não tem o quê? Uma coluna vertebral ou qualquer osso, tá bom? E aqui nós temos as borboletas. Borboletas também são o quê? Invertebrados, porque elas não têm uma coluna vertebral, tá bom, gente? Então, os invertebrados, eles vão possuir algumas características, tá bom? Formas, tamanhos e cores diferentes. Eles são variados, eles são muitos, tá bom?
Por exemplo, aqui, alguns invertebrados possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido, como as lesmas, tá? Vocês já viram uma lesma? Essa é a característica de uma lesma, tá bom? Outros invertebrados, como os besouros, eles possuem uma carapaça dura que protege o seu corpo. Esse aqui é um besouro, tá bom? Outros invertebrados, como os caracóis, também têm uma concha, na qual encolhem o seu corpo para protegerem de quê? De ameaças, tá bom? Esse aqui é um caracol e esse aqui é a conchinha que protege ele, tá bom? Também temos o ouriço. O ouriço ele possui o corpo coberto por espinhos. Olha, o ouriço coberto por espinhos. Para que servem esses espinhos? Para ele poder se defender do ataque de outros animais maiores, tá bom? Então, esses aqui são alguns invertebrados que existem na natureza, ok? Então, os invertebrados, eles são importantes também para a gente, para o meio ambiente. Por quê? Porque muitas espécies ou substâncias que são produzidas por esses invertebrados são utilizados na fabricação de alguns produtos que a gente usa, tá bom? Por exemplo, as abelhas. As abelhas, elas produzem quem? Elas produzem o mel, que serve para a nossa alimentação, né? E também é utilizado na fabricação de alguns remédios, tá bom? Nós temos também o bicho da seda. O que o bicho da seda faz, gente? O bicho da seda, ele fabrica os fios da seda, que é matéria-prima para poder fazer o quê? O tecido das nossas roupas, tá bom? E nós temos também o quê? Alguns invertebrados que são marinhos e que a gente pode usar eles para poder comer, como as lagostas e os camarões e os caranguejos, tá bom? Então, esses aqui são algumas importâncias que esses invertebrados têm para a gente, tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma atividade, tá? Está lá na página 16 do livro de vocês. Peguem lá a primeira questão, bora lá. Circule na imagem os animais invertebrados que encontrar. Quais são os animais invertebrados que nós temos aqui? Nós temos a abelha, nós temos o caracol, nós temos a formiguinha e a joaninha. Então, são esses que têm que ser circulados, tá bom? Letra A. Agora escreva o nome dos invertebrados acima. Formiga, abelha, joaninha e o caracol. B. Qual é o animal presente na cena que não é um invertebrado? Tem um animal aqui que não é um invertebrado, né? Que animal é esse aqui? É a lagartixa. Ela tem o quê? Ela tem ossinhos, então ela é vertebrada, tá bom? Segunda. Escreva o nome de cada animal no lugar correto. A seguir, marque V se ele for vertebrado e I se ele for invertebrado. Aqui nós temos quem? O leão. E aqui o tucano. Isso aqui é o quê? Uma aranha. E isso aqui é uma barata. Aqui nós temos quem? A arara. E aqui é uma minhoca. Agora a gente vai saber quem é vertebrado e quem é invertebrado. O leão, ele é o quê? Vertebrado, não é? E o tucano? Também, vertebrado. A aranha, ela é o quê, gente? Invertebrado. Então, a gente põe o I. A barata também é invertebrado, tá bom? A arara, ela é o quê? Vertebrado. E a minhoca é invertebrado, tá bom? Então, essas aqui são as respostas, tá bom? Terceira, escreva o nome do produto que cada invertebrado abaixo pode nos fornecer. O que a abelha fornece para a gente? O mel, não é? E o bicho da seda? O bicho da seda, ele faz o quê? O fio da seda para poder fazer o tecido da nossa roupa, tá bom? Quarta, marque a afirmativa correta. Os animais invertebrados não são importantes para as pessoas? Os animais invertebrados vivem em diferentes ambientes. A minhoca, o siri, a mariposa e a rã são todos invertebrados? Qual é a correta dessas daqui? É essa, né? Os animais invertebrados vivem em diferentes ambientes, tá? Essa é correta, as outras estão incorretas, tá bom? Continuação da 4, olha aqui. Agora, reescreva corretamente as afirmativas erradas, tornando-as verdadeiras. As que estavam erradas, a gente vai corrigir. A primeira lá estava escrito como? Então, a gente tem que corrigir agora. Como é que fica correto? Os animais invertebrados são importantes para as pessoas, tá?
E a última. A minhoca, o siri e a mariposa são todos invertebrados. Só esses que são o quê? Invertebrados, tá bom? Então, essa aqui é a correção. Quinta. Numere as frases de acordo com os animais do quadro. Aqui tem a formiga, então é número 1. Caracol, 2. Sapo, 3. Aranha, 4. Morcego, 5, né? Agora a gente vai continuar. Vive em grupo e constrói galerias no solo. Quem é que vive em grupo, gente? São as formigas. Então, aqui a gente vai colocar aqui o número. Número 1, não é? Mamífero que voa. Qual é o mamífero que voa? O morcego. Então, aqui a gente vai colocar o número 5, tá bom? Possui uma concha que usa como abrigo quando se sente em perigo. Quem é que tem uma concha? É o caracol. Então, aqui a gente vai colocar o número 2. Nasce na água e depois de adulto vive na terra. Quem é que nasce na água e depois vive na terra? É o sapo. E a última, invertebrado que vive sobre uma teia que ele mesmo faz. Quem é? É a aranha. Então, aqui é o número 4, tá bom? Essas são as respostas corretas, tá bom, gente? Então, obrigada pela atenção de vocês, gente, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus. Tchau!